Boa noite! Vamos iniciar a nossa última live de aquecimento para Masterclass de redução de medidas corporais e lipedema. Bem-vindas, bem-vindos à nossa live. Hoje um tema muito importante que vai ser abordado com bastante intensidade e maior profundidade lá na Masterclass. Mas vamos falar de um tema muito importante, que é: será que a drenagem linfática ajuda a perder peso? O que você acha? Conta aqui pra mim qual que é a sua visão sobre drenagem linfática e perda de peso. Boa noite, Patrícia, boa noite, Sheila, Beatriz, Akemi, bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniela Catanzaro, eu sou biomédica esteta, mentora de profissionais de estética, e nesse perfil eu ajudo profissionais de estética a reduzirem até 2 kg do peso da cliente na sessão para atrair cliente fidelizada. Então eu explico, muito mais sobre tudo isso, sobre como isso é possível agora na Masterclass, que vai começar domingo. Essa live é a última de uma série em que nós fizemos 1 semana e meia, começamos na quarta-feira passada e estamos hoje na última, onde nós fizemos lives 2 vezes ao dia para aquecer o público, para aquecer vocês para a nossa Masterclass que vai começar domingo. Então me conta se você já está inscrita. Se você não se inscreveu ainda, clica no link da minha bio, inscreva-se, porque tem certificado, vai ter sorteio. Se você seguir todas as regras, fizer tudo direitinho, você tem a chance de ainda ganhar um produto ortomolecular, que eu vou explicar lá dentro da Masterclass o que é o conceito ortomolecular dentro da estética para entregar resultados imediatos, progressivos, o quanto isso ajuda nos resultados dos tratamentos corporais. Então eu vou explicar bastante sobre isso, e ainda no final do evento, na aula 4, que vai ser no outro domingo ainda, no dia 11, no dia 10, eu vou explicar como você pode, ter acesso aí a esse produto ortomolecular. Então, novamente, bem-vindas e bem-vindos. Contem aqui pra mim se você tem dificuldade ou se você já costuma entregar algum resultado para sua cliente usando a drenagem linfática convencional. Você já aplica? Como é para você? Você vê diferença, não vê? Como é para você trabalhar com a drenagem linfática convencional? Me conta aqui, eu quero saber. Bom, se você tem alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. E não se esqueça, tá? Se você já entrou para a Masterclass, já fez a sua inscrição, é importante entrar no grupo do WhatsApp. Lá no grupo do WhatsApp nós teremos todo o envio de links, informações para o certificado, para o sorteio. Então é importante, tá bom? Cuidando dos fios. Boa noite. Como é seu nome, por favor? Conta aqui pra mim, quero saber. Eu vejo que você costuma entrar nas lives e aí eu não sei o nome da pessoa que entra com o perfil Cuidando dos Fios. Bem-vinda. Bom, vamos lá. Acontece o seguinte, gente, vamos entender primeiro o que é o sistema linfático, O sistema linfático, a Ana Kelly. Bem-vinda, Ana. Obrigada pela presença. O que acontece, gente? O que é o sistema linfático? O sistema linfático, assim como, por exemplo, o sistema digestivo, o sistema respiratório, o sistema linfático é uma parte importante para o funcionamento do nosso corpo. E essa parte importante para o funcionamento do nosso corpo é fundamental, nesse caso, para o sistema imunológico. Então, o sistema linfático ele é responsável pela remoção de toxinas, pela filtragem, de partículas estranhas, como de vírus, bactérias. E ele faz isso através da linfa, além de outros órgãos, como o baço, os linfonodos. A linfa é o líquido que fica ali dentro do sistema linfático, percorrendo todo o sistema linfático. Assim como o sangue fica dentro do sistema circulatório sanguíneo, a linfa fica dentro do sistema linfático correndo. E aí, o que acontece? Ela é muito importante, o sistema linfático é muito importante para o bom funcionamento do nosso organismo, justamente porque ajuda principalmente a remover essas toxinas. Ele é como se fosse um grande filtro, Ele faz um grande filtro, removendo excesso de toxinas e tudo mais. E é interessante saber que o sistema linfático, ele anda assim, atreladíssimo com o sistema circulatório sanguíneo.
Então, onde eu tenho células que é no corpo inteiro, eu preciso que chegue sangue. O sangue chega para entregar nutriente, para entregar vitaminas, minerais, oxigênio. E nessa de chegar nutriente, vitaminas, minerais e oxigênio, o que acontece? Chega uma hora que as nossas células trabalham. Chega um momento em que eu preciso que passe alguma coisa para tirar o excesso de metabólitos, né? Os metabólitos, que é aquilo que a célula já usou e não precisa mais usar. É como se a gente tivesse que ir ao banheiro fazer xixi, fazer cocô. As nossas células também liberam metabólitos depois delas trabalharem por um período. E esses metabólitos, eles são retirados das nossas células não só pelo sistema circulatório venoso, né? Como também pelo sistema linfático. Então, ajuda a tirar o excesso de sujeira mesmo do nosso corpo. Ele faz uma varredura. E, além disso, tem órgãos também no sistema linfático, além da linfa, dos vasos linfáticos, onde percorre a linfa. Nós temos órgãos, como o próprio linfonodo, são vários carocinhos do tamanho de um grãozinho de feijão. Eles dão uma variadinha, né? Mas o maior é do tamanho de um grão de feijão, mais ou menos. E esses linfonodos, eles fazem, de fato, a filtragem. Separa o que é ruim e o que ainda pode continuar circulando ali na linfa. Desse modo, o nosso corpo, ele tem um processo muito inteligente de remover o que não funciona mais, o que não é mais interessante ficar no nosso organismo. E aí vai passar pela filtragem nos rins, vai passar por todo o processo para excreção. E nosso corpo tem mais de uma via de excreção de toxinas, mas o sistema linfático é uma das principais. Pensando nisso, o que a gente consegue caminhar para enxergar aqui? Quando eu penso numa pessoa que tem excesso de peso, por exemplo, ou então que tá ali se sentindo inchada, se sentindo inflamada, o que acontece? Essa pessoa, ela tem o sistema linfático dela que pode não estar funcionando muito bem. Então, a profissional de estética, quando faz uma drenagem linfática, ou a massoterapeuta, né? Quando ela faz uma drenagem linfática, quando ela faz um processo para estimular um melhor funcionamento do sistema linfático, contribui para que o organismo funcione melhor. Porque quanto menos toxinas eu tenho, quanto menos líquido com sujeira eu tenho, melhor o corpo funciona. Mais espaço eu tenho para coisas saudáveis, que é o que o sangue precisa entregar para as células. E qual que é o grande lance? Muitas vezes o corpo fica estagnado, digamos assim. Eu tenho, por falta de exercício físico, sedentarismo, pouca água que a cliente consome, eu acabo tendo um prejuízo no funcionamento de qualidade do sistema linfático. Isso contribui para a pessoa reter peso, isso contribui para a pessoa ficar com a sensação de que está com o corpo inchado de fato, tanto que às vezes coloca uma roupa e a roupa marca na pele porque você vê que está inchada. E com isso, né, o que a gente percebe então? Que eu preciso ajudar essa cliente de alguma maneira. E o sistema linfático provavelmente tem um grande impacto nisso. Bom, boa noite para Elaine, para Simone, para Leila Magalhães, para Toninha Gomes, Suelen Monteiro, Rosane Rezende, Márcia, Trindade Viana, Ana Paula Esteticista, sejam muito bem-vindas. Bom, seguindo aqui o fio da nossa meada, né, eu estou explicando para vocês como é que o sistema linfático ele tende a funcionar, né, o papel dele no nosso organismo. E pensando nisso, quando eu penso assim, mas então se eu faço uma drenagem linfática, a minha cliente pode ou não perder peso, vai depender da forma que eu trabalho com o sistema linfático dessa cliente, então eu tenho que trabalhar corretamente, e também de como o metabolismo dela responde. Aí a gente vai entrar depois em como ajudar o metabolismo dela a funcionar melhor, além, é óbvio, de trabalhar corretamente com o sistema linfático, né? A profissional tem que saber fazer uma boa drenagem linfática. Que legal te ver aqui de novo, Rosane. Vejo que você tá sempre aqui. Obrigada pela presença.
Então, quando a gente pensa o seguinte, ó, eu tenho o sistema linfático da minha cliente que tá ali para eu trabalhar, eu preciso entender algumas coisas. Na live de ontem à noite a gente estava falando sobre chás. Por que alguns chás têm um efeito diurético, têm um efeito de acelerar metabolismo, anti-inflamatório? Porque muitas vezes esses chás vão ajudar no processo do estímulo do próprio sistema linfático também. Então, tem várias formas de a gente trabalhar com o sistema linfático da nossa cliente. Tanto com as mãos, como também fazendo, usando de estratégias, né? Que os produtos que a gente usa precisam ser bons, eles tem ótima chance de trabalhar com o sistema linfático. O que a cliente consome no dia a dia de próprio nutracêutico mesmo também pode ajudar. E também é óbvio, né? Aquilo que ela não faz. Então, se ela não é sedentária, por exemplo, isso pode ajudar no sistema linfático, porque o exercício físico fortalece musculatura e a musculatura ajuda muito o sistema linfático a funcionar. Quer ver uma coisa interessante que talvez nem todo mundo que tá aqui saiba? O nosso corpo, olha, eu tô cheia de pelo do cachorro. O nosso corpo, ele tem o sangue, né? O sangue circulando dentro do sistema circulatório. Quem faz o bombeamento do sangue? O coração, né? Então o coração fica batendo, ele é uma bomba de fato para estimular o fluxo sanguíneo. E quando o sangue tá passando ali pelo nosso corpo, ele tá sendo bombeado pelo coração. Diferente do sistema linfático. Você sabia que o sistema linfático é bem mais lento do que o sistema circulatório sanguíneo? Porque o sistema linfático não tem uma bomba para ajudar ele a funcionar. A bomba que ajuda o sistema linfático a funcionar melhor, sabe qual é? A musculatura. Quanto mais músculo a pessoa tem, mais estímulo, por causa da própria contração muscular, o sistema linfático recebe para fazer com que a linfa percorra por dentro dele. Você sabia disso? Conta aqui pra mim se você já tinha visto alguma coisa nesse sentido. Então, quando a cliente negligencia o exercício físico, ela está prejudicando bastante o resultado do tratamento. Por quê? Quando a gente pensa em retenção de líquido, retenção de toxinas, tudo isso está ali dentro do sistema linfático. Então, se ela colabora fazendo um exercício, fortalecendo a musculatura dela, ela também vai ajudar o sistema linfático a funcionar melhor. Óbvio que ela também precisa tomar muita água, porque como as toxinas estão ali dentro da linfa, né, percorrendo, as toxinas estão na linfa, né, e percorrendo o sistema linfático, a água, né, o consumo que a cliente faz de água também ajuda muito todo esse processo. Fato é, como o sistema linfático é bem mais lento, se a cliente não faz exercício, não toma água, não se alimenta bem e aí fica ali inflamando cronicamente, que eu vou falar isso na primeira aula da Masterclass. Quando tudo isso acontece, simplesmente eu tenho um sistema linfático mais lento, estagnado e cheio de toxinas. Aí, quando a cliente recebe uma drenagem linfática, ela pode sim perder peso, só que ela não vai perder peso diretamente pensando em gordura, ela vai perder peso pensando em líquido retido, que a profissional vai conseguir ajudar a perder, tá? A reduzir. Agora tem um ponto muito interessante que é o seguinte, tem dois. O primeiro é quanto a cremes. Por muito tempo se falou que não poderia usar creme para fazer drenagem linfática. Quem é dessa época? Tem alguém aqui que está assistindo a live que é da época em que se dizia que não podia fazer drenagem linfática com cremes? Conta aqui pra mim. Isso era falado quando eu me formei, quando eu tava ali entrando na estética, há uns 8 anos atrás, a gente, assim, no máximo usava um creme neutro para fazer drenagem linfática. Por quê? A ideia era que o deslizamento, né, do sistema das mãos em cima da pele fosse tão assim, um contato tão preciso, né, que não tivesse nenhum prejuízo desse deslizamento e um creme poderia atrapalhar. Hoje, lá no simpósio que eu fui de lipedema com o Dr. Godoy, que é o cara, né, no Brasil e no mundo, que fala sobre o sistema linfático e lipedema,
ele falou o seguinte: pode sim usar creme, né? Não existe motivo para você não usar. Por quê? Tem o jeito correto de você fazer a drenagem linfática, e o creme com ativo, se for um creme de qualidade, vai ajudar demais no resultado. Então, assim, faz sentido utilizar creme para fazer a drenagem sim, tá? Agora, qual que é um outro grande ponto que nós temos que ter atenção? Fazer a drenagem linfática de verdade, corretamente. O que acontece? Eu já vi mais de uma vez, inclusive, gente, no meu casamento, sabe quando a gente tem o dia de noiva e aí você tem direito a fazer massagem no dia da noiva? Eu fui fazer a drenagem, só que a moça misturou massagem relaxante com drenagem linfática com massagem modeladora, e ela falou pra mim que ela ia fazer uma só. Eu perguntei: o que você tá fazendo? Eu já sabia, porque eu já tava na área. E aí ela falou: eu tô fazendo acho que drenagem, ela falou, e ela ficou fazendo meio que relaxante nas minhas costas, e foi ótimo, mas no corpo, assim, ela misturou drenagem com modeladora forte. Então, ali eu já tive mais certeza ainda do que eu já tinha uma ideia, e depois que eu entrei na área como professora, eu fiquei ainda mais, assim, ciente, né, do quanto tem gente que faz a drenagem linfática errado. Sem contar quantas vezes a cliente mesmo chega pedindo drenagem linfática, e aí, se você não faz força, ela não gosta da massagem, porque ela acha que drenagem linfática é uma massagem forte. Então, existem muitos vieses dentro do tema drenagem linfática, e é por isso que eu friso muito que a profissional tem que trabalhar corretamente o sistema linfático, tem que saber trabalhar, porque senão, nem mesmo só na sessão entrega resultado. Agora, uma coisa importante é a drenagem linfática, ela vai ajudar na perda de peso sim na sessão, só que se não tiver uma boa estratégia, essa perda de peso na sessão, ela vai ser totalmente perdida em poucas horas, poucos dias. Aquele clássico efeito Cinderela, que passa da meia-noite e a Cinderela volta como ela era antes. Por quê? Porque nosso sistema linfático, ele vai voltar a acumular toxina, voltar a trabalhar lentamente, se as estratégias corretas não forem assertivas ali, não forem direcionadas pela cliente. Então, a profissional tem que saber o que vai recomendar e tem que fazer as recomendações certinhas, né, pra cliente seguir. Como eu já falei aqui, nem sempre é culpa da cliente, às vezes a própria profissional não sabe recomendar as coisas certas. E é óbvio que a cliente tem que ter o comprometimento dela, né? Senão também não tem jeito. A gente ajuda até uma parte, mas a cliente, obviamente, precisa seguir a parte dela sim, tá? Então, quando a gente pensa em redução de peso da cliente na sessão com a drenagem linfática convencional, nós não estamos ali pensando efetivamente na perda de gordura. Estamos pensando apenas na perda de líquido retido, toxinas, e ali de forma imediata, e pode ter um efeito Cinderela se isso não for bem administrado. Agora, e com relação à queima de gordura? Será que a drenagem linfática vai ajudar? Quem aqui acha que a drenagem linfática pode ajudar em queima de gordura? Alguém tem algum palpite para falar se a drenagem pode ou não atuar na perda de gordura? Bom, enquanto vocês pensam, eu vou falar o seguinte: nós estamos a 2 dias da nossa Masterclass. A Masterclass de redução de medidas corporais e lipedema vai começar domingo às 8 horas da noite. Então coloque o seu celular para despertar. Se você ainda não colocou o seu celular para despertar, você precisa colocar, porque nós teremos às 8 horas em ponto no domingo o início, né, da nossa Masterclass finalmente. E o que acontece? Quando nós estamos pensando num evento desse, né, que a gente prepara, faz toda uma preparação de aula de conteúdo, você precisa se organizar para assistir, para não perder nenhum detalhe. Por isso, você precisa fazer a sua matrícula, sua inscrição. É gratuito o evento, tem direito a certificado de participação se você seguir todas as regras que eu vou começar a encaminhar nos grupos amanhã. E
tem as regras para você receber certificado e participar do sorteio que nós vamos fazer lá na nossa última aula, na aula 4, que vai acontecer no dia 10 de novembro, sem ser esse domingo no outro, tá bom? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Quer fazer algum parênteses, algum adendo? O que acontece? Pensando na gordura, gente, a verdade é que tem como um processo correto de drenagem linfática a longo prazo favorecer o cliente a ponto dele conseguir perder gordura. Mas por quê? Porque a longo prazo isso vai ter um efeito no metabolismo do cliente. E metabolismo e queima de gordura tem total relação. Só que para isso o cliente precisa seguir muitas estratégias. Agora é o seguinte, quando a cliente faz uma sessão de drenagem linfática e ela perde peso, além de perder peso, de ficar menos inchada, ela também pode ter uma melhora da harmonia corporal. Então ela pode ficar com um quadril, né, mais desenhado, abdômen mais desenhado, por causa das manobras que a profissional pode fazer se ela souber trabalhar com isso corretamente. Pode ajudar bastante. Mas qual que é a grande diferença, né? Qual que é a grande vantagem de uma estratégia em que você trabalha o sistema linfático, só que estrategicamente, no caso do MDO, ou uma drenagem linfática convencional? Além das manobras em si, do MDO, por exemplo, não serem iguais da massagem convencional que muita gente faz, nós temos o benefício de trabalhar com um conceito ortomolecular que ajuda muito a potencializar os resultados, tanto de forma imediata, então aquele resultado da sessão, como também de forma progressiva. E isso impacta no bem-estar da cliente, né, no resultado que a cliente tem na hora, motiva mais ela a continuar um tratamento em que ela vê que ela teve resultado desde a primeira sessão. Então isso tende a favorecer bastante a cliente a ficar com você, continuar com você, quando você usa uma estratégia diferenciada e ao mesmo tempo tem maneiras de potencializar o que é feito de forma convencional e não te diferencia da concorrência. Um ponto interessante de se saber é que o conceito ortomolecular, ele vem aí cada vez mais ganhando espaço no mercado da estética, chamando mais a atenção. Mais marcas mencionam que tem esse conceito ortomolecular. Por quê? Porque quando a gente trabalha nutrindo o organismo da cliente, removendo toxinas, o que acontece? O corpo da cliente, ele tende, né, a ficar mais saudável. Então a gente não trabalha só a estética, a gente trabalha também saúde, tá? Inclusive, boa noite Tatiana, boa noite Gi, boa noite Luciana Coelho, bem-vinda. Boa noite Estética Caroline Silva, Estéticas Beauty, Ana Rocha, Estética Érica Cruz, Lauane Félix, Renata Boing, Maria Edilene, Aline Raquel, Thalita Souza, Paloma, Rig Abreu, M Filomena. Gente, é o seguinte, aqui, quem tá no grupo, Núbia, bem-vinda. Quem tá aqui na live, a Érica, que eu falei, que eu dei boa noite também, Gilmara, bem-vinda. Eu não sei se a Érica ainda tá aqui, mas assim, a Érica é uma aluna que eu até coloco como exemplo dentro da Masterclass, porque ela tem uma cliente, né, ela atendeu uma pessoa que o lipedema da cliente era tão intenso que o médico estava considerando cirurgia para essa cliente. Só que a Érica, ela soube trabalhar tão bem o sistema linfático dessa cliente com a estratégia correta, não fazendo uma massagem convencional, mas com a estratégia correta, que o médico, depois de 3 semanas, perguntou para a cliente se ela tinha feito cirurgia, de tanto que melhorou o lipedema da cliente, sem a Érica precisar fazer nenhuma intervenção além da estratégia correta, no caso do MDO, porque ela usou o conceito ortomolecular e trabalhou o sistema linfático da cliente também diferente do convencional, só que de forma segura e efetiva. Então, para vocês entenderem o quanto o sistema linfático ele é importante para o caso aí de clientes com lipedema, que vem muita gente aí com
descobrindo que tem lipedema, ou então acha que tem, né, porque não tem um diagnóstico, mas se identifica com o que vê na internet sobre informação de lipedema. E aí, o que a profissional vai fazer? A cliente quer saber como que você vai ajudar. Agora, eu tava aqui estudando hoje o dia todo sobre isso, e tem uma coisa que eu não sei se você sabe, mas eu vou mostrar lá na Masterclass. Você já ouviu falar que o lipedema, a gordura dele, é como se fosse de pérolas? São pequenas bolinhas que vão se formando, é diferente do tecido de gordura convencional. A gordura do lipedema, ela forma como se fossem pequenas bolinhas, e dentre essas bolinhas se forma muita fibra, porque também pega muito tecido conjuntivo, né, dessa cliente. E o que acontece, gente? Isso tudo pressiona muito o sistema linfático. Pressionando o sistema linfático, obviamente essa pessoa vai ficar com líquido retido, obviamente essa pessoa vai ficar com sensação de peso nas pernas, com sensação de dor. Por isso que a profissional não pode trabalhar de maneira errada numa cliente com lipedema, porque não é uma gordura que você pode errar. Por quê? Não só porque dói, não só porque é uma doença progressiva e você pode piorar a condição, mas porque você pode frustrar a cliente e, de fato, né, não trabalhando corretamente, piorar a condição do lipedema dela. Já que é progressivo, tende a piorar. Então, se é uma doença inflamatória progressiva, tudo que eu preciso fazer é evitar que ela progrida. Então, eu preciso evitar a inflamação. Se uma profissional trabalha com algum estímulo que pode dar àquele tecido um efeito inflamatório, ainda que tente ser controlado, isso pode agravar o lipedema da cliente. Se a profissional trata como se ela estivesse tratando celulite convencional e ela aborda a estratégia errada para fazer o tratamento da cliente com lipedema, ela corre o risco de agravar a situação do lipedema, justamente porque lipedema e celulite com gordura convencional não são a mesma coisa. E eu vou mostrar fotos assim, ó, da pele com lipedema aberta lá na Masterclass, na aula 2. Não perde essa aula. Eu fiquei aqui hoje, ó, mexendo muito nessa aula, porque você vai ver o quanto é diferente, o quanto o aspecto do lipedema impacta, né, em tudo. Por que a cliente tem tantos efeitos, por que ela é uma cliente tão diferenciada pra gente atender, e por que tem tanta gente que ainda não consegue ajudar de verdade cliente com lipedema, porque não sabe avaliar, não sabe identificar que é e não sabe tratar. Então eu vou te explicar muito mais sobre isso lá dentro da Masterclass, tá bom? Portanto, se você ainda não se inscreveu, clica no link que tá na minha bio, faça sua inscrição, manda uma mensagem pra mim no direct falando que quer participar da Masterclass, que eu te envio o link, e entre no grupo do WhatsApp para você receber todas as informações pro evento, tá bom? Link de aula, como pegar o certificado, né? Tem que preencher lá os resumos, eu explico tudo certinho. Enfim, é isso, tá? Bom, já expliquei pra você sobre como o sistema linfático atua, que é importante a gente saber trabalhar corretamente com o sistema linfático e ainda usar estratégias para potencializar a ação dele, né, o efeito dele no organismo. E aí sim a cliente pode ter perda de peso na sessão de forma intensa, né, diferente do que é o convencional, e não só imediato, mas também progressivo, se o sistema linfático for trabalhado corretamente. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse tema? Bem, eu acredito, gente, que assim, ó, a gente conseguiu abordar muita coisa que vai ser explanada com clareza na Masterclass. A Masterclass tem aula, tem apresentação de slide, então vai ser diferente, tá? A forma que você vai assistir a aula vai ser apresentado todo o conteúdo, e como é pensado, né, para que seja de fato uma aula, você vai conseguir ter todas essas imagens de forma mais clara para você, tá bom? Eu quero agradecer a participação de todo mundo, né, que foi entrando, assistindo as aulas, as lives da Masterclass, as lives de aquecimento.
Obrigada pela presença de vocês. Nós estamos aqui bastante ansiosos, falta pouco para começar a Masterclass e cada aula vai ser muito importante para que você consiga compreender, né, como é possível reduzir 2 quilos do peso da cliente na sessão, sem depender de equipamento, entregando resultados imediatos e progressivos. E na aula 3 eu vou explicar o mapa, né? Qual que é o passo a passo que uma profissional tem que seguir para conseguir reduzir esses 2 quilos, entregar resultado imediato, progressivo, aumentar o faturamento, se destacar da concorrência na região com os resultados que entrega, fidelizar clientes. Tudo isso eu vou explicar lá dentro da Masterclass, tá bom? Obrigada, Luciana. Foi um prazer ter você aqui assistindo a Masterclass, cada uma de vocês. Nos vemos lá na nossa aula do evento oficialmente. Se tiverem dúvidas, podem me chamar lá no WhatsApp ou aqui no direct, tá bom? Ótimo final de semana para cada uma de vocês. Fiquem com Deus, um beijo e até domingo agora, oficialmente às 8 da noite, hein? Até lá!